Dentista, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é a síndrome da agenda lotada. Você já ouviu falar sobre essa síndrome? Então fica aqui que eu vou te explicar o passo a passo, o que é que fala sobre essa síndrome e como você pode se livrar dessa síndrome da agenda lotada. Então hoje nós vamos falar desse assunto que eu tenho certeza que é um assunto que vai te interessar muito e que você pode começar a detectar aí no seu consultório, na sua clínica odontológica e melhor, além de detectar, você vai poder corrigir alguma situação que seja necessária para que você se livre dessa síndrome da agenda lotada e nós vamos falar detalhadamente sobre essa síndrome. Eu quero começar dando as boas-vindas para você que está aqui nessa live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, porque isso prova que você é uma pessoa que deseja se diferenciar da sua concorrência. Você é uma pessoa que deseja ser um dentista ou uma dentista diferenciado, e isso nos alegra muito, porque essa é a nossa missão. É a missão de fazer com que você possa ser um dentista de sucesso, uma dentista de sucesso na sua região, onde quer que você esteja nesse nosso Brasilzão amado. Nós temos alunos de todos os estados do Brasil, nós temos de Manaus, de Macapá, nós temos do Rio Grande do Sul também, de Mato Grosso, de Minas Gerais, enfim, todos os estados nós temos alunos que já receberam o nosso acompanhamento, os nossos ensinamentos, participam das nossas aulas, e isso é muito importante e nos dá uma alegria e um prazer muito grande. Mas vamos começar a falar sobre a síndrome da agenda lotada. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, mas esse termo ele é embasado pela interpretação do dentista na questão da sua agenda no seu consultório, na sua clínica odontológica. Muitos colegas dentistas, o sonho deles é ter uma agenda lotada. Quanto mais lotada, melhor para ele. Só que muitas das vezes esquecem de fazer uma conta básica, que é a renda que essa agenda lotada pode trazer para ele durante todo o atendimento e no final do dia. Então é muito importante que você esteja atento ao seu faturamento e, sobretudo, a sua resposta, a sua lucratividade no seu atendimento. Eu quero falar dois cenários para você nessa nossa live sobre a síndrome da agenda lotada. O primeiro cenário é um cenário assim devastador, que é quando você faz o comparativo, quando você faz o atendimento, o atendimento por plano odontológico. Então imagine, vamos fazer uma conta básica. Quando você atende por plano odontológico, você precisa atender num volume muito grande para justificar um faturamento que seja pelo menos aceitável e justificar ainda mais a tua lucratividade. Primeiro, porque a forma que o plano odontológico te paga não é de imediato. Ele leva até 60 dias ou até mais para te repassar esse valor. Tem uma outra questão, que é uma coisa que é uma covardia total, que se chama glosa, né? Mas vamos focar na questão do nosso análise, do nosso exemplo que eu estou falando agora. Imagina que você faça procedimento por plano odontológico que custe o valor, vamos colocar valor arredondado para facilitar o nosso exemplo e a nossa matemática, no valor de R$20 o procedimento. Vamos imaginar que esse procedimento de R$20 seja uma restauração de resina estética que você faça, tá? Sendo que um paciente particular seu consegue fazer o pagamento de R$150 dessa mesma restauração que você faz por R$20 no plano. Então, para que você tenha referente a um paciente particular, você vai precisar de, no mínimo, 7 pacientes de convênio fazendo o mesmo procedimento, considerando que o seu paciente particular ele faz o pagamento na hora, ou em dinheiro, ou em Pix, ou em débito, ou em pagamento no cartão de crédito, que você pode ter a opção de ter a disponibilidade imediata desse valor,
ou que seja até em boleto bancário, mas com prazo menor do que 60 dias, certamente, que é o prazo que o plano vai levar para te pagar. Então, vamos fazer uma conta básica e rápida aqui, nesse exemplo que eu estou falando sobre planos odontológicos. Se você atende 10 pacientes, na verdade você às vezes atende até 20 pacientes, né? Vamos imaginar que você atendeu 20 pacientes durante o dia, de 8 horas da manhã até as 18 horas. Então, 20 pacientes você atendeu com um ticket médio de R$ 20 de cada procedimento, que é referente ao exemplo que eu estou te dando aqui, de uma restauração de resina estética. Então, 20 pacientes, você recebendo R$ 20, vai te dar o valor total de R$ 400 no final do dia, tá? Então, você vai ter R$ 400 no final do dia, considerando que você atendeu 20 pacientes e cada paciente desse foi responsável por uma restauração de estética, de restauração estética. E você sabe que numa restauração estética você precisa ter um cuidado muito grande, você precisa ser extremamente meticuloso, detalhista sobre como você vai fazer, porque o paciente precisa sair plenamente satisfeito. Independente dele ser paciente particular ou de plano, a exigência ela é igual. Acredite nisso. Então, 20 pacientes e você teve R$ 400 no final do dia. Agora imagina, você teve uma agenda lotada, 20 pacientes. Você teve uma agenda lotadíssima, que às vezes não deu espaço para você fazer um lanche no meio da manhã ou no meio da tarde, porque a agenda estava super lotada. Agora imagina se em vez de você atender os 20 pacientes com uma agenda lotada, saiu um bagaço, você saiu exausta do consultório odontológico, você fizesse em um paciente, você fizesse 3 procedimentos estéticos. No mesmo exemplo que eu falei anteriormente, sendo que cada restauração estética, o paciente te pagasse o valor de R$ 150. Se num paciente você fizesse 3 procedimentos que você faz tranquilamente, numa sentada na cadeira odontológica, esse paciente iria pagar para você R$ 450. Um paciente. Então, a síndrome da agenda lotada vem justamente isso, da falta de análise do dentista em saber onde é que está a lucratividade dele e qual é o faturamento ideal que ele precisa ter. Então, o que eu quero falar com esse tema da síndrome da agenda lotada é que nem sempre você ter uma agenda lotada é sinal de sucesso. É sinal de você ter uma rentabilidade maior. É sinal de você ter uma lucratividade e um faturamento maior. Muitas das vezes não é. Vamos partir para um outro cenário, um outro exemplo que eu quero falar com você, que é sobre atendimentos particulares. Atendimentos 100% particulares. Tá? Então, eu quero falar com você, por exemplo, se você faz um procedimento de um ticket no seu consultório odontológico, um ticket médio de R$ 50. Vamos fazer um ticket médio de R$ 50. Que você faça um procedimento, vamos aumentar até. Vamos fazer um ticket médio de R$ 100. Que você faça R$ 100. Então, se você atende 10 pessoas no dia, você vai ter R$ 1.000, tá? Você vai ter R$ 1.000. Sendo que, imagine que se você fizer, que daqui a pouco a gente vai falar como é o passo a passo para você ter uma agenda eficiente no seu consultório odontológico. Então, papel e caneta na mão que você vai saber logo, logo como é que você pode ter uma agenda eficiente no seu consultório odontológico. Então, se você atende 10 pacientes, cada um com um ticket médio de R$ 100, sei lá, ele fez uma restauração que tenha uma média de R$ 100, tá? Então, 10 pacientes particulares, mas com um ticket de R$ 100. E às vezes chega um paciente para fazer uma prótese, não sei, dependendo do valor que você cobra uma prótese. Vamos imaginar que você cobre uma prótese
de R$ 1.000. Vamos fazer um valor hipotético, você pode ser mais ou menos desse valor, mas um valor hipotético, R$ 1.000. Então, um paciente que chegou para fazer uma prótese. Claro que a prótese tem algumas etapas, é diferente, mas eu estou me atendo especificamente no valor monetário, tá? Eu não estou nem falando dos procedimentos clínicos, técnicos que vai acontecer. Então, R$ 1.000. Claro, tirando a parte laboratória, a gente sabe disso para dar lucratividade, mas eu estou me atendo especificamente ao faturamento. Faturamento é tudo, tá? Depois que você vai tirar os descontos. Então, nesse faturamento é que você começa a fazer a sua análise, você começa a fazer a tua matemática para ver se é interessante ou não, como é que é interessante, tá? Então, assim, o que eu quero passar para você nessa live é que você precisa ter uma consciência de uma análise que se chama análise de Pareto. O que diz essa análise de Pareto? A análise de Pareto diz o seguinte, que 20% dos teus clientes é responsável por 80% da sua receita. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é muito importante para que você elimine a síndrome da agenda lotada, que você comece a detectar no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica, quais são os 20% dos seus pacientes no seu consultório odontológico que são responsáveis por 80% do seu faturamento. E acredite, tem sim esses pacientes. É importante que você possa analisar friamente, detectar esses pacientes e estender o tapete vermelho para esse paciente. Fazer com que ele se sinta orgulhoso e honrado e especial por estar no seu consultório odontológico. E as suas atitudes é que vai fazer com que ele possa se sentir assim. E você possa, através desse movimento, você possa colocar em prática a filosofia de Pareto, a análise de Pareto, que 20% do teu paciente é responsável por 80% do seu faturamento. Imagine que a grande maioria dos teus pacientes no seu consultório odontológico, 80%, é responsável apenas por 20%. Então, nada mais justo e nada mais inteligente é você detectar quem são esses 20% e fazer um atendimento diferenciado, uma abordagem cada vez melhor para que ele se sinta extremamente, cada vez mais especial na sua clínica odontológica. Então, a síndrome da agenda lotada também tem outros reflexos, tem outros efeitos colaterais, como, por exemplo, o problema da agenda muito cheia, às vezes pode provocar uma insatisfação do seu paciente. O seu paciente começa a esperar além do previsto, além do que ele imaginava que fosse esperar na sua clínica odontológica. E isso traz um desconforto muito grande, começa a ter reclamação na recepção, e você sabe, você que é dentista, você sabe o quanto é desagradável essas reclamações na recepção, para que possa contaminar até outros clientes que estejam no seu consultório odontológico. Então, é muito importante que você tenha muito cuidado para que a sua agenda não se torne um problema muito grande para a sua clínica odontológica administrar depois a nível de insatisfação do seu paciente. Então, é muito importante que você tenha esse controle. Cuidado, você que atende aí por plano odontológico e você quer entupir de gente, imaginando que é possível que aconteçam faltas, esses pacientes de plano também podem ficar insatisfeitos, não irem mais no seu consultório odontológico, pedir para ser atendido em outro consultório, e o pior de tudo, reclamar para a direção do plano odontológico, que na verdade está comprometendo o nome dela, né? Então é importantíssimo que você tenha esse cuidado.
A outra situação, outro efeito colateral que provoca essa síndrome da agenda lotada é uma desorganização que pode acontecer nessa agenda. De que forma que essa desorganização pode acontecer? A tua secretária pode trocar um horário, equivocadamente, obviamente, trocar o horário de um paciente. O paciente estava marcado às 9, na realidade marcou às 9, na cabeça do paciente está registrado 9 horas, mas na agenda foi marcado às 10h30, por exemplo. E o paciente chega às 9 e aí fala, não, o senhor está marcado às 10h30. Nossa, isso causa uma situação tão desagradável, tão desconfortável, que não é legal para absolutamente ninguém, principalmente para o seu consultório odontológico. E o que é importante também na síndrome da agenda lotada é que geralmente quando você tem uma agenda lotada, e muitas das vezes lotada com ticket baixo pra caramba, né, você começa a engessar, você não tem espaço para nenhum gargalo, você não tem válvula de escape nenhum. Se acontece um procedimento cirúrgico, por exemplo, que tem alguma intercorrência, que tenha alguma situação que não estava programada no seu planejamento, começa a desencadear um problema de atraso de todas as pessoas na agenda e começa a ter uma insatisfação muito grande. E acredite, muitas das vezes isso acontece com um ticket médio muito baixo, sabe, que não justifica esse desgaste, não justifica esse estresse. Então, muito cuidado com a síndrome da agenda lotada. Se você é um dentista que é obcecado por ter uma agenda lotada, cuidado, reveja os seus conceitos, analise e conheça muito bem os seus pacientes e localize, separe, filtre aqueles 20% dos pacientes que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Não esquece, procura, faz uma pesquisa no Google sobre análise de Pareto, que você vai entender muito claramente com o que eu estou falando. É que 20% dos teus pacientes é responsável por 80% do seu faturamento. Então, quando você descobre isso, você trabalha de uma forma mais tranquila, mais suave, sem interferir no teu faturamento negativamente. Pelo contrário, pode interferir positivamente no seu faturamento. Sabe por quê? Porque esses 20% dos pacientes que te deixam 80% do faturamento, quando eles são muito bem atendidos, quando eles são muito bem cortejados, eles trazem a família dele, trazem os colegas e se torna extremamente fiel ao seu consultório odontológico. Então, quando ele chega no seu consultório, na sua clínica odontológica, e ele não vê aquela multidão de gente na sua clínica odontológica, que, acredite, aquela multidão de gente às vezes vai deixar um ticket médio muito menor do que o que ele está pagando no seu consultório odontológico. Então, por isso que é importante você detectar quem são os 20% dos seus pacientes que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Então, quando isso acontece, ele se sente muito mais especial, né, porque chega na sua clínica odontológica e tem um espaço agradável, está num clima harmônico, e aí ele vai trazer todo mundo que ele conhece, porque essa clínica odontológica está dando para ele um prazer muito grande de ser atendido. Então, essa síndrome da agenda lotada que eu quero que você reveja os seus conceitos e comece a classificar de uma forma mais objetiva para que o seu faturamento não seja atingido e que você tenha espaço na sua agenda para você fazer o atendimento de clínica, de pacientes particulares. Esses pacientes particulares são os pacientes fortes no seu consultório odontológico e são os pacientes que vai manter o seu consultório odontológico, a sua clínica odontológica de pé. Agora, eu quero te dar alguns passos, algumas informações. Na verdade, são 7 itens. 7 itens para você ter uma agenda eficiente e você se livrar da síndrome da agenda lotada, tá? Se você prestar atenção nas primeiras letras de síndrome da agenda lotada, forma a palavra sal, né? Que sal é um limite muito grande para todo mundo consumir, né? Então,
papel e caneta na mão, que eu quero te passar agora o passo a passo, como você pode ter uma clínica, uma agenda eficiente na sua clínica odontológica. Primeiro, para você ter uma agenda eficiente, você precisa fazer investimento nos canais de comunicação. Quando eu digo investimento, não é investimento necessariamente financeiro, é um investimento de tempo, é um investimento de conteúdo que você pode gravar e que você pode colocar justamente para atingir o seu público-alvo. Qual é o seu público-alvo? É a classe A, é a classe C, a classe D e E? Então você precisa identificar o seu público-alvo, fazer vídeos ou postagens com uma linguagem que eles possam entender de uma forma muito simples e muito objetiva e colocar isso nos meios de comunicações que ele vá acessar. Se a tua classe acessar mais as redes sociais, você vai pôr nas redes sociais. Se não, você vai fazer uma panfletagem, você vai fazer uma parceria. Enfim, você vai encontrar o caminho que você se comunicar com o seu público-alvo. O outro ponto é uma situação que você não pode deixar de fazer em tempos atuais, que é o investimento em marketing digital. Você precisa ter uma rede social ativa, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Você precisa ter canais de comunicação ativos, como o WhatsApp, como o Telegram. Você precisa estar conectado no digital para conversar melhor com o teu paciente. E esse investimento em marketing digital, ele consiste em você fazer investimento em anúncios pagos, ou no Facebook Ads, ou no Google Ads, ou em ambos, tá? Esse que é o ideal, que você faça nos dois, para que você possa mensurar durante algum tempo qual que está dando o melhor resultado para você e para a sua clínica odontológica. Lembre-se, é o que eu sempre falo, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Concorda comigo? Então é importantíssimo que você possa registrar absolutamente tudo no seu consultório odontológico. Você precisa registrar todo o movimento de... Quando o paciente novo chega no seu consultório odontológico, você precisa saber de onde ele vem, como foi que ele conheceu o seu consultório odontológico. Se foi pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, por panfletagem, por divulgação em rádio local, enfim. Você precisa saber. O paciente não pode chegar no seu consultório novo e você não ter a métrica, você não saber de onde ele vem. É muito importante que você saiba de onde ele vem. Então, o investimento em marketing digital hoje é inevitável. Você pode imaginar, poxa, João, eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento alto. Mas quem disse que precisa fazer investimento alto? A partir de R$6, ou seja, aproximadamente $1, você faz investimento diário, a R$6 por dia. Você atinge pessoas da sua região. E o bacana é que no marketing digital você pode selecionar o tipo do seu paciente, a idade do seu paciente, o sexo do seu paciente, a região que vai ser atingida aquele seu anúncio, ou seja, você coloca o endereço do seu consultório, nome, rua e número do seu consultório odontológico, e você pode selecionar um raio de 3 km, 6 km, 9 km, você que vai dizer, porque só vai atingir aquelas pessoas que estiverem naquela localidade, naquele raio de 3 km do seu consultório odontológico, por exemplo. Tá? E isso, qual é a vantagem disso? É que vai ser mais assertivo. Você vai estar falando com pessoas realmente da tua vizinhança. Pessoas que muitas das vezes ainda nem sabem que o teu consultório existe naquele local. Às vezes é numa sala, numa sala comercial, e muitas pessoas não têm acesso àquele prédio daquela sala comercial. E quando você começa a divulgar para aquela vizinhança, você começa a ter uma visibilidade. Você vai ver que vai ter pessoas que vai chegar no seu consultório odontológico e vai dizer, poxa, eu moro aqui vizinho, eu não sabia que tinha esse consultório odontológico, eu vi pelo Instagram. E isso já vai ser um efeito positivo extremamente importante. Um terceiro ponto
né? Eu já falei de 2 pontos. Primeiro são os canais de comunicação, segundo o investimento no marketing digital e o terceiro, o marketing de conteúdo. Você precisa passar conteúdo, informações de qualidade para o seu paciente, através das redes sociais, sobretudo, através de uma lista de mensagens que você tenha no seu WhatsApp, no WhatsApp da clínica. Tá? Esses conteúdos são embasados em informações básicas que eles precisam saber, como, por exemplo, quais são os horários de escovação indicado e eficiente, qual é o tipo de escova eficiente, as características do tipo de escova eficiente que ele precisa comprar, qual o creme dental ou gel dental que ele precisa usar em algumas situações, qual a importância do fio dental, qual a importância do antisséptico bucal. Então só aqui eu te relacionei 5 conteúdos importantes para que você possa gravar vídeos para a sua clientela, para os seus pacientes. Mas é importante que você distribua conteúdo para o teu paciente para que ele possa usufruir desse conteúdo e vai te ajudar em 2 pontos. Primeiro, que ele vai se sentir muito grato por essa informação que ele vai receber. Segundo, ele vai ver que você tem conhecimento daquilo que você prega, que você sabe o que está fazendo. E ele vai se sentir muito mais seguro quando voltar a ser atendido no seu consultório odontológico. Um outro ponto que é muito importante e vai se refletir diretamente na sua agenda eficiente Um outro ponto importante é você ter o cuidado com o espaço de atendimento dos seus pacientes. Ou seja, cuidado sobretudo na apresentação da sua recepção do seu consultório odontológico, na apresentação do teu time, da tua equipe. Isso é extremamente importante, porque você há de concordar comigo, de nada adianta você fazer um investimento em marketing digital, você distribuir conteúdos de qualidade, você ter uma boa comunicação com o teu cliente através das redes sociais, se quando ele chega no seu consultório odontológico, tá tudo desarrumado, tá tudo desorganizado. A tua secretária tá lá toda desarrumada, descabelada, com uma roupa mal apresentável. Tudo aquela construção que você tentou fazer nos bastidores, nas redes sociais, vai tudo por água abaixo. Então é importantíssimo que você entenda que o seu paciente precisa ser bem cuidado não somente com o relacionamento antes dele chegar no seu consultório, mas sobretudo quando ele chega no seu consultório odontológico. Então, cuide muito bem da recepção e da aparência também da sua secretária quando o paciente chegar no seu consultório odontológico. O quinto item, ofereça algum tipo de benefício para os seus pacientes. Olha, nessa época de pandemia, uma coisa que a gente fazia muito na nossa clínica, a gente mandou fazer máscaras personalizadas com a nossa logo, de uma forma discreta, suave, mas tinha a nossa logo e tinha um telefone e o Instagram da clínica. Isso é um mimo que você dá para o seu paciente, ele se sente honrado com isso, além de que será uma divulgação gratuita quando ele utilizar aquela máscara que você entregou para ele de presente, né? Então pense nisso, faz alguma campanha para que ele se sinta especial. Então é importante que você faça esses benefícios para o seu paciente, porque acredite, isso fideliza o seu paciente. Seu paciente vai ficar fidelizado, muitas das vezes, por receber um brinde no seu consultório odontológico, na sua clínica odontológica. É incrível isso, mas isso é extremamente real, né? Então, se você ainda não fez essa experiência, quando você fizer, você vai ver a alegria que é de um paciente recebendo um brinde no nosso consultório odontológico, uma máscara que você padronizou com a logo do seu consultório e está distribuindo, ou então, sei lá,
uma caneta, uma camiseta, um boné, sei lá, qualquer coisa que você acha que é interessante, que tenha um custo-benefício legal para você. Mas nada de sacrificar, claro, porque isso não é saudável. Um outro ponto fundamental que você precisa investir no seu consultório odontológico para que você tenha uma agenda equilibrada, uma agenda eficiente e saia da síndrome da agenda lotada. Você vai ter uma agenda eficiente, mas uma agenda eficiente com pacientes que tenham ticket médio alto e pacientes realmente que elevem o faturamento do seu consultório odontológico. Para isso, você precisa ter uma equipe extremamente engajada, uma equipe extremamente comprometida com a filosofia do seu consultório odontológico, com a missão do seu consultório odontológico. Só que para que ela esteja comprometida e afinada com a missão do seu consultório odontológico, você precisa fazer o investimento de treinamento com essa paciente, com essa recepcionista, com todas as pessoas do teu time. Então é importante que você invista em treinamento no seu consultório, na sua clínica odontológica. Os teus liderados, os teus colaboradores precisam de treinamento, precisam ser treinados constantemente para que eles possam entregar o melhor para o seu paciente na sua clínica odontológica. Então, não abra mão de um bom treinamento, não abra mão de reconhecer também o teu time, a tua equipe, porque isso é liderar, isso é ser líder. Líder é aquele que ensina, aquele que cobra, mas também aquele que reconhece. Isso é um líder de verdade. E na última posição, na sétima posição, tem o investimento no marketing de relacionamento. Como é esse investimento, João? É o investimento do seu tempo, da sua simpatia, da sua cordialidade e da sua gentileza no seu consultório odontológico. Quando o paciente chegar, você dispor tempo para conversar com ele, você dispor tempo de recebê-lo com uma simpatia muito grande, com um sorriso no rosto. Isso é fundamental para que ele se sinta especial, para que ele se sinta diferenciado e ele se sinta que naquele lugar as pessoas estão felizes por ele estar ali. Naquele lugar é o lugar ideal para ele fazer o tratamento odontológico dele. Então, essa diferenciação faz com que você e o seu consultório sejam vistos de uma forma diferenciada pelo seu paciente na sua clínica e no seu consultório odontológico. Então, hoje nós falamos de 2 pontos. Da síndrome da agenda lotada. Que você tenha o cuidado para analisar que nem sempre uma agenda lotada é sinônimo de sucesso. Que nem sempre uma agenda lotada é resultado de um maior faturamento. Às vezes, uma agenda lotada é sinal especificamente de muito mais trabalho para você. E que o resultado financeiro que você vai ter daquele trabalho imenso de ficar exausto no final do dia, talvez não justifique. Às vezes um paciente particular que chegue compensa os 20 atendimentos que você teve com ticket baixo no seu consultório odontológico, como eu dei o exemplo no início desse nosso bate-papo. Então, cuidado, analise, veja a análise de Pareto, conheça a análise de Pareto, identifique os 20% dos teus clientes, dos teus pacientes, que são responsáveis por 80% do seu faturamento, e assim você vai ter uma clínica mais enxuta, mais eficiente, porque de nada adianta atender 1000 pacientes, quando às vezes 20 pacientes particulares te dá o resultado desses 1000 pacientes. Cuidado, analise isso, porque senão você vai ficar sendo um dentista, uma dentista que trabalha feito uma maluca, feito um maluco. No final do dia está exausto, que não tem tempo para nada e o tempo está passando e você não tem aquele faturamento que você deseja ter, mas trabalha pra caramba. E trabalhar pra caramba fisicamente não é sinônimo de prosperidade, de riqueza e de sucesso, não. Tem que se trabalhar estrategicamente, com a mente.
você precisa localizar no seu consultório odontológico, detectar no seu consultório odontológico quem são os 20% dos seus pacientes que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Quando você descobre isso é libertador, como diz um amigo meu, é libertador. Você começa a ter uma prosperidade muito grande porque você vai focar no certo. Você vai focar naquele paciente que respeita o seu trabalho, valoriza o seu trabalho e quer ficar com você. Então é esse paciente. Não queira ser aquele dentista que quer agradar todo mundo, quer atender todo mundo, porque não vale a pena. Tem pacientes que não interessa, não é interessante no teu consultório odontológico. Ele está ocupando o espaço de um outro paciente que vai te dar um ticket médio muito maior, de um outro paciente que vai valorizar muito mais o seu trabalho e de outro paciente que vai ficar muito mais feliz por estar no seu consultório sendo atendido por você. Então não tenha medo. Eu tenho um outro treinamento que fala assim, não tenha medo de demitir o seu paciente. É forte, né? Eu também achei. Até quando eu gravei esse vídeo, caramba, isso é muito forte, mas é real. Você precisa ter essa coragem. Você precisa ter a coragem de demitir o paciente. E eu falo nesse treinamento de demitir o paciente, principalmente aquele paciente problemático. Que eu tenho certeza que você que está me assistindo agora tem esse paciente no seu consultório odontológico. E é complicadíssimo esse tipo de paciente. Às vezes não tem jeito, tá? Às vezes, por mais que você tente mudar a realidade, agradar de alguma forma para ver se vira o jogo, às vezes não vira. E aí, quando você descobrir que não tem como virar o jogo, libere esse paciente. Porque esse paciente só vai te trazer problemas e o pior de tudo, ele vai contaminar todo mundo que tiver na recepção quando ele chegar no seu consultório odontológico. Porque ele já começa a falar alto, ele já começa a falar todos os pontos negativos na análise dele, né? Então é fácil, né, tirar da cabeça alguma análise negativa e compartilhar isso de uma forma irresponsável. Então, tenha muito cuidado com isso e tenha coragem, se for necessário você partir para essa situação, que não é uma situação que ninguém quer. A gente quer agregar, mas, repito mais uma vez, agregue os pacientes de qualidade. Selecione os pacientes de qualidade no seu consultório odontológico. E não caia na mesmice, não caia nessa armadilha da síndrome da agenda lotada. Porque isso pode ser um tiro no pé. Você pode trabalhar muito mais e pode ter um faturamento muito menor do que se você focasse nas pessoas certas, se você fizesse uma distribuição de conteúdo no canal de comunicação certa para atingir o seu público-alvo, aquele público que realmente vê a odontologia como prioridade na vida dela, ver que a saúde bucal é importante e fazer o tratamento com você, que é uma dentista de qualidade, que é um dentista de qualidade, vale muito a pena. É o melhor investimento que ela pode fazer na vida dela. E nós falamos aqui, eu falei para você de 7 itens para você ter uma agenda eficiente e se livrar da síndrome da agenda lotada. Tá? Eu te falei sobre a importância de você saber se comunicar nos canais de comunicação, nos principais canais de comunicação onde o teu público-alvo está. Falei também sobre a importância de você fazer um investimento em marketing digital. Hoje não tem como escapar disso no Facebook Ads. Se você quer ter uma visibilidade maior e melhor, você precisa fazer investimento em marketing digital no Facebook Ads, no Google Ads, para que as pessoas possam te ver no teu bairro e na região que você pode filtrar o raio de divulgação daquele seu anúncio. Investir no marketing de conteúdo, você precisa gravar conteúdo, você precisa distribuir informações básicas para o teu paciente, que hora de escovação, por que é importante o fio dental, o antisséptico bucal. Então você precisa distribuir conteúdo ou através de áudio, ou através de vídeo, ou através de postagem, mas você precisa distribuir conteúdo de graça para o seu cliente, tá? Falei sobre a importância de você ter o cuidado no espaço, na recepção do teu consultório odontológico. Falei da importância
de você oferecer algum brinde, algum benefício, algum mimo para o teu consultório, para o teu paciente no seu consultório odontológico, isso faz um efeito tremendo. Falei da importância também de você treinar a sua equipe. A sua equipe precisa ser muito bem treinada por você, precisa ser comprometida, precisa ser agradável, simpática com os seus pacientes. E você, por fim, precisa investir muito no marketing de relacionamento. Você e o teu time. Destinar mais horários, mais tempo de atenção para o seu paciente na sua clínica odontológica. Isso é fundamental para que o seu paciente se sinta especial, para que o seu paciente possa entender que ele estando naquele local, ele está sendo muito bem-vindo. Ele estando naquele local, ele vai estar agradável, ele vai estar à vontade, vai estar se sentindo em casa. Então, isso é importante para que você possa passar para o seu paciente e que você aplicando isso, você vai ter uma agenda eficiente e ao mesmo tempo você vai se livrar da síndrome da agenda lotada, que muitos dentistas pensam equivocadamente. Eu tenho certeza que você que está me assistindo não pensa desse jeito, mas a grande maioria dos nossos colegas ainda pensam que ter uma agenda lotada é sinônimo de sucesso. Ter uma agenda lotada é sinônimo de prosperidade. Ter uma agenda lotada é sinônimo de aumento de faturamento. E eu provei para você aqui hoje nessa aula que quase nunca é, porque a agenda lotada geralmente tem muitos tickets baixos, quando você precisaria apenas de um paciente particular com ticket alto, que substituiria os 20 atendimentos de ticket baixo que você tem no seu consultório odontológico, tá bom? Bom, espero ter te ajudado com essa aula, com essas informações sobre a síndrome da agenda lotada. Espero que você fique atento aos 20% dos teus clientes, dos teus pacientes no teu consultório odontológico que são responsáveis por 80% do seu faturamento. Descubra esses 20% e trate a pão de ló, como dizia antigamente. Trate de uma forma diferenciada esses pacientes para que eles se sintam cada vez mais especiais, tá? Espero também que você tenha anotado as características para você ter uma agenda eficiente. Qualquer dúvida que você tiver, coloca aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer, tá bom? Então um grande abraço para você, fica com Deus e siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, canal do YouTube. Nós estamos sempre abertos para te ajudar você, dentista, a ter sucesso. Você, dentista, a ter prosperidade. Conte com a gente. Conta comigo. Eu vou te ajudar no que você precisar. Coloca aqui embaixo a sua dúvida que eu mesmo vou te responder com muito prazer e com muita honra. Sabe por quê? Porque essa é a nossa missão. A nossa missão é ajudar cada vez mais dentistas como você, que querem vencer, como você, que querem se diferenciar da sua concorrência através de conhecimento, da amplitude do seu conhecimento, que é isso que você está fazendo quando você chega a uma aula dessa no final e segue todas as nossas orientações, anotou absolutamente tudo e no dia seguinte você começa a aplicar no seu consultório odontológico. Nós temos grandes feedbacks maravilhosos de transformação de vidas dos nossos alunos, que através dos nossos conhecimentos, dos nossos treinamentos, das nossas mentorias, da nossa consultoria, já começaram a prosperar e mudar de vida. Nós temos uma metodologia simples, que é o passo a passo de você aplicar no seu consultório odontológico para que você possa ter resultados absurdos. Se você tiver interesse de conhecer mais sobre essa metodologia, coloca aqui embaixo. Eu quero, que aí eu vou disponibilizar para você um e-book, alguma orientação, um vídeo, uma aula, qualquer coisa que possa te ajudar e muito a ter sucesso na odontologia. Mais uma vez, conte comigo, um grande abraço, fica com Deus e a gente se vê no topo. Tchau, tchau. Grande abraço.